Olá, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. E hoje um vídeo muito especial, um vídeo em homenagem ao Dia dos Professores. Uma figura muito especial no desenvolvimento do nosso aprendizado, inclusive como seres humanos. E eu gostaria de deixar minha homenagem aqui de uma maneira diferente, falando essencialmente o que há por trás de um professor. Por trás de um professor há também um ser humano. Todos nós sabemos que os seres humanos possuem algumas capacidades, os potenciais incríveis. É claro que todos nós temos as nossas limitações também. Eu falo tudo isso porque eu já lecionei por muitos anos, também porque hoje eu leciono numa área que é justamente sobre o desenvolvimento pessoal. Eu dou cursos e palestras justamente sobre esses temas tão importantes. E essa homenagem é uma homenagem porque muitos professores, inclusive eu lembro de muitos deles, alguns muito especiais, mas um em particular tocou a minha vida. E eu gostaria de compartilhar com você essa experiência como uma forma não só de homenagem, mas falar que existe no nosso planeta pessoas incrivelmente bondosas. Vem comigo nessa história que você vai entender o que eu digo. Bem, nos anos 70, todo mundo sabe que nós tínhamos grandes dificuldades. A gente vem de uma época onde existia muito esforço, muita batalha, muito suor, nada vinha assim tão facilmente, não. E eu me lembro, na minha terceira série, eu tinha mais ou menos entre 9 e 10 anos, e eu me lembro que eu vinha de uma outra escola. Nós mudávamos muito, e um ano eu estava num lugar, no outro eu estava no outro em outro colégio, e assim por diante. Quando eu tinha meus 9 anos de idade, entrei nessa escola, aqui da nossa cidade. Quando eu entrei nessa escola, é tudo novo. Tem que fazer amizades novas, os professores são novos. E logo nos primeiros meses de aula, eu me lembro como se fosse hoje, nós utilizávamos um avental. Eu não sei se você se lembra disso, mas naquela época, nos anos 70, nós usávamos avental, um avental branco. Todo mundo da escola, o uniforme era justamente isso, é a escola municipal, então a gente colocava aquele avental e ia para a escola. Chegou um determinado mês, logo no começo do ano, nós tínhamos que colocar um bolsinho. E esse bolsinho era um bolsinho com o brasão da escola, o que diferenciava todo mundo, todas as escolas. Bom, para comprar esse bolsinho, a gente tinha que pagar um valor. Eu não me lembro ao certo quanto que era, 10 alguma coisa. E você comprava o bolsinho, levava o bolsinho para casa, e a mãe, as nossas mães, simplesmente costurava o bolsinho aqui no avental. Tirava o anterior e colocava esse, e pronto, você entrava na escola. Bom, assim foi. Só que naquela época, nós não tínhamos dinheiro para absolutamente nada. Ou era comida, ou era o bolsinho da escola. E minha mãe foi lá, segurando as pontas, e eu ia para a escola sozinho. E num dia desses, era o último dia de se comprar aquele bolsinho. Cheguei lá, a professora estava com o bolsinho na mão, quem vai levar? Falta alguém, e eu não falei nada. No dia seguinte fui entrar na escola. Quando eu fui entrar, fui parado na escola. O segurança que estava lá, aquele guardinha que a gente falava, falou assim: sem o bolsinho no avental não entra. Agora imagina eu, 9 anos de idade, o que eu vou falar? Eu olhei para o guardinha olhou para mim, eu já estava virando as costas para ir embora, a professora olhou para mim, eu lembro dela até hoje, e olha, se passaram 40 anos. Eu lembro da fisionomia,
eu lembro do perfume, eu lembro da bondade dessa professora. Ela olhou para mim e falou assim: Paulinho, por que você vai embora? Eu falei: professora, eu não estou com o bolsinho. Estou sem o bolsinho. Não tenho dinheiro para comprar. Ela pegou, abriu a bolsa, tirou o dinheiro, deu na minha mão e falou assim: vai lá, pode comprar o bolsinho. Olhou para o segurança e deixou entrar. Eu fui lá, comprei o bolsinho. No dia seguinte eu estava lá com o bolsinho, falei para minha mãe. Passou um mês, eu trouxe o dinheiro para essa professora e agradeci imensamente. Essa professora me apoiou muito, muito, principalmente porque eu vinha de outra escola e eu acabei aprendendo ali a ter força para estar perto de pessoas tão diferentes que eu tinha que refazer novamente minhas amizades. E eu simplesmente aprendi com ela, aprendi o gesto da bondade. Aprendi que, além de ser professora, ela era um ser humano. E eu me lembro de outro episódio. Episódios que foram me tocando e me fortalecendo para no futuro exercer a mesma profissão de uma maneira extraordinariamente humana. Eu lembro que a professora levantou-se e falou assim: Paulo, quero ver você lendo. E o pessoal estava fazendo a leitura e eu falei assim: professora, eu não trouxe o livro porque eu ainda não tenho o livro. Ela falou assim: não tem problema, lê o meu livro. E ela deu o livro para mim ler. E aí eu gostava muito de ler, eu li o livro extraordinariamente bem lá e falei do jeito que eu gostava de falar. Ela falou assim: excelente. Ela olhou bem para mim e falou assim: pode ficar com o livro de presente. E aquilo, fechei o livro, levei para casa, falei para minha mãe, ganhei de presente o livro da professora. E aquilo foi me incentivando cada vez mais a entender que realmente, se alguém estava olhando por mim, eu tinha um potencial. Eu podia fazer a diferença, eu poderia fazer melhor. E isso foi sendo trabalhado dentro de mim. Por isso hoje minha homenagem não é somente para o professor. Porque eu sei que existem professores e professores. Minha homenagem é para aqueles professores que são humanos, que sabem incentivar, que sabe quando existe um aluno que tem problema, que o problema é um desafio e é lá que nós precisamos ajudar. Porque eu lembro na minha época que muitos professores tinham alguns alunos que eram problemas e eram simplesmente encostados lá para o fundo da classe. E eu tinha professores que davam atenção a esses alunos, que tinham suas dificuldades. E as dificuldades podem ser as mais variadas. Um pai que bebia, chegava em casa, batia. A mãe que tinha que trabalhar fora. Escassez de dinheiro, escassez de condições. Nós tínhamos de tudo naquela época. Então eu imagino que existia muitas vezes que não conseguia elaborar tão bem as situações e às vezes o professor encostava, acreditando que aquele não tinha potencial. Mas eu vi professores humanos buscando e arrancando o potencial dessas crianças. E eu olhava e ficava extasiado, porque eu imaginava que por trás daquela figura era como se fosse uma mãe para nós. Eram pessoas que realmente se importavam conosco. Então, hoje vai minha homenagem. Minha homenagem para aquelas pessoas incríveis que estão fantasiadas de professores. Que estão lá apoiando, se dedicando. E por mais dificuldades que nós tenhamos nos dias de hoje, que nós vemos essa dificuldade, nós vemos a falta de respeito pelo professor, nós vemos a falta de carinho e apreço pelo professor, nós vemos as condições que os professores hoje têm que administrar. É tudo muito difícil, embora nós estejamos há 40 anos à frente da minha época. E,
em educação, muito pouco se foi feito. É um verdadeiro desafio aqui, no mundo, ser professor. Parabéns para você. Eu admiro muito essa profissão. Forte abraço e agradeço por compartilhar esse dia tão especial com essas pessoas tão maravilhosas que existem em nossa vida. Até mais.